Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês nessa manhã de quinta-feira para a gente ler aqui a Bíblia no capítulo 13 de Zacarias, 13 e 14. Eu estou finalizando esse capítulo de Zacarias, né? Ministério de Zacarias, o ministério do profeta Zacarias, fala a respeito Jesus Cristo, o Espírito Santo em Zacarias. O ministério dele é... Deixa eu pegar aqui que eu vou lhe dizer, que agora eu esqueci na minha mente. Mas, graças a Deus, a gente temos uma direção divina que nos ajuda. O ministério de Zacarias é o profeta das mãos feridas, né? Então, eu gostaria de ler esse capítulo 13 para a gente... Eu estou finalizando a Bíblia, né? Graças a Deus, a minha primeira leitura em sequência, em seguida, né? Mas é uma maravilha, amém? Mas antes eu gostaria de louvar um hino que se chama Fonte Inesgotável, amém? Que diz assim, ó: para renascer, para reviver, precisei chegar a uma fonte. Dela eu bebi e reconheci que sem ela não posso mais viver. Água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Esta fonte jorra sem parar, ela é inesgotável. Venha saciar a tua sede, venha beber água nesta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra a todo instante, sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Para eu viver, preciso morrer. O Filho de Deus, tão inocente, numa dura cruz, padeceu Jesus para me salvar. Seu sangue derramou, água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Esta fonte jorra sem parar, ela é inesgotável. Venha saciar a tua sede, venha beber água nesta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra a todo instante, sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Amém? Então, gente, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos ler a palavra de Deus, mas vamos convidar o autor dela, que é o Espírito Santo, amém? Para que ele possa vir para abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que o poder da palavra que vai ser lida atinja seu objetivo através da vontade dele em sua vida, amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor está me dando nesta manhã, de ler tua palavra, de se aproximar do Senhor Jesus com reverência, com humildade, e peço ao Senhor Jesus que venha, Pai, ministrar a tua palavra, que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, gente, esse capítulo 13 e 14,
O capítulo 3 ainda pega a libertação de Jerusalém. Até o versículo 6 do capítulo 3 ainda fala da libertação de Jerusalém. Amém? Então diz assim, eu gosto de ler ela com algumas referências para nos dar uma visão melhor do que Deus está falando comigo e com você. Amém? É o que Ele deseja para mim e para você. Vamos ler comigo? Então vamos ler o versículo 1. Diz assim, ó. Naquele dia haverá uma fonte jorrando a água, e ali os descendentes de Davi e os outros moradores de Jerusalém poderão se lavar de todos os pecados e de todas as impurezas, né? Quem é essa fonte? É Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é essa fonte. Aqui em Zacarias 12, versículo 13, diz assim, ó, naquele dia eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la, ficará gravemente ferido. E todas as nações do mundo se ajuntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Hebreus 9:14 diz, se isso é assim, imagine então, quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Amém. Por meio do Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir a Deus. Assim podemos servir a Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Amém? Voltando aqui para o versículo 2, diz assim, ó, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Amém? Em Êxodo capítulo 23, 13, o Espírito Santo fala o seguinte, deem atenção a tudo o que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Não façam orações a outros deuses, nem mesmo fale os nomes deles. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Em 2 Pedro 21 diz, no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição, tá vendo? Então isso Deus já está nos prevenindo. Isso aqui, Zacarias é o quê? 400 anos antes de Jesus nascer. Então ele já estava prevenindo o povo, como ele nos previne hoje através do profeta William Branham, a respeito de toda essa condição que está sobre a terra. Nós estamos, graças a Deus, alimentados e cientes de tudo isso que está acontecendo. Nós não estamos desapercebidos graças ao Espírito Santo através do nosso profeta William Branham. Amém? Porque Deus sempre usa um profeta para trazer uma mensagem. Você veja que aqui, 400 anos de Jesus nascer, do Espírito Santo vir através de Maria, Zacarias já estava anunciando aqui, dizendo que ia aparecer falsos mestres, isso e aquilo, tá entendendo? Então vamos continuar aqui. Mas não fique parado lá, não. É hoje. Deus está falando com você hoje. Ele está me usando para falar com você. E eu também estou escutando ele falar, porque eu estou escutando a voz que está saindo do Espírito que está dentro dessa carne aqui, que se chama Antônio. Amém? Então aqui no versículo 3 diz o seguinte, do capítulo 13 de Zacarias, diz assim, ó, e será que quando alguém ainda profetizar seu pai e sua mãe,
que o geraram lhe dirão: não verás, porque mentirosamente falastes em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. Deuteronômio 13, versículo 6, diz o seguinte: o Espírito Santo diz o seguinte: talvez chegue perto de você o seu irmão, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a sua querida esposa, ou o seu melhor amigo, procurando em segredo levá-lo a adorar outros deuses, que nem você, nem os seus antepassados adoravam. Versículo 4 do capítulo 13 diz o seguinte, continuando aqui, ó. Naquele dia qualquer um que profetizar terá vergonha da sua visão, nem vestirá uma capa de pele de animais para fingir que é profeta. Segundo Reis 1:8 diz o seguinte, o Espírito Santo através de Segundo Reis diz: e eles responderam, ele estava usando uma capa de pele de animais, amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tibé? Disse o rei. Mateus 3:4 diz: João usava uma roupa feita de peles de camelos e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Pelo contrário, cada um dirá, eu não sou um profeta, sou lavrador. Desde criança trabalho na roça. E se alguém perguntar, que ferimentos são esses no seu peito? Ele responderá, são os ferimentos que eu recebi na casa dos meus amigos. Dos meus amigos. Em Amós 7,14, o Espírito Santo fala o seguinte, através do profeta Amós, diz: Amós respondeu, não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando, Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Aleluia. Do 5 ao 8, isso. Voltando aqui, vamos ler novamente o versículo 5 ao 8. Mas dirão, não sou profeta, não sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Ó, espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão, que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Em Amós 7,19 diz, Amós respondeu, não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando, sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Versículo 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão estipadas e estipirarão, mas a terceira parte estará nela. Em Romanos 11:5 diz, a mesma coisa também acontece agora. Isto é por causa da graça de Deus. Ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Amém, Jesus. E farei passar esta
terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Amém? Em Isaías 50:15 diz, se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Aleluia. E vocês me louvarão. 48:10, Isaías 48:10 diz, eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. Em 1 Pedro 1, versículos 6 e 7 diz, alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa de muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, a glória e a honra no dia em que Jesus Cristo for levantado. Amém? Então vamos finalizar agora no versículo 14, continuando. Amém? No versículo 14 fala a respeito do Rei, o Senhor, o Rei do mundo. Amém? O Senhor, o Rei do mundo. Amém? Porque ainda fala aqui na João Almeida diz, o pastor ferido, o juiz final e a exaltação da igreja. Amém? Aí aqui fala o Senhor, o Rei do mundo. Amém? E a partir do versículo 16 fala, o Senhor será adorado em Jerusalém. Amém? Vamos ler comigo? Diz assim, está chegando, capítulo 14, versículo 1. Do versículo 1 ao 2 diz, eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Amém. Se repartirão no meio de ti. Isaías 13:9 diz, está chegando o dia do Senhor, dia terrível da sua ira, violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Em Atos 2:20 diz, o sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do meu povo não será expulso da cidade. E o Senhor, versículo 3 do capítulo 14, diz, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Em Isaías 13:16, o Espírito Santo fala o seguinte. Isaías 13:16. Diante dos seus próprios olhos, os seus filhos serão esmagados. As suas casas serão assaltadas e as suas mulheres violentadas. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e no Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E a outra metade para o sul.
Ezequiel 11, 23 diz: aí a glória do Senhor se afastou da cidade e foi parar sobre o monte que está a leste dela. Ao monte que está a leste dela. Versículo 5: e fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugirei assim como fugiste do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, o Senhor. Contigo, o Senhor. Contigo, o Senhor. Versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Nem espessa escuridão. Joel 3:11 diz: venha depressa todas as nações vizinhas e reúnam-se no vale que até os pacíficos virem soldados. Até os pacíficos virem soldados. Mateus 16, 27 diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Amém. De acordo com o que fez. Versículo 7. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém. Aleluia. No tempo da escuridão haverá luz, gente. E essa luz que ele está falando aqui é Jesus Cristo. É um ministério profético. É um ministério onde tem o sangue de Jesus Cristo espalhado sobre essa